A paz do Senhor, estamos de volta com a nossa live de sábado. Estamos estudando o livro de Mateus, Evangelhos segundo escreveu São Mateus. Estamos no capítulo 5. Semana passada nós estudamos até o versículo 12, apesar de eu não ter falado todos os versículos, né? Mas hoje nós vamos falar a partir do versículo 13. Então vamos ficar no versículo 13, 14 e 15. Então, 3 versículos hoje na nossa live e com certeza vai ser bênção. Semana passada a gente falou no início lá do... Deixei de fora o versículo 11 de Mateus 5 e 12. Vou ler agora. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Eu não comentei esse versículo semana passada. Vou fazer um pequeno comentário sobre ele agora. Aqui Jesus disse para a gente ficar alegre, para a gente se regozijar quando a gente for perseguido na nossa fé ou por causa da nossa fé. A perseguição pode ser uma boa coisa. Por quê? Por que a perseguição aqui deve ser vista como uma coisa boa? Tanto é que o próprio Jesus falou que a gente deve ficar alegre, né, toda vez que a gente for perseguido por causa da nossa fé. Porque a perseguição tira os nossos olhos das recompensas terrenas. É tipo assim, só vai ficar realmente quem realmente ama o Senhor, né? Porque ninguém quer ser perseguido. As pessoas querem ficar de boa com todo mundo para não ser perseguido. Então, se você é perseguido, é sinal que você está sendo fiel a uma causa, né? Então, é isso que Jesus fala aqui. Então, a perseguição, ela tira os nossos olhos das recompensas terrenas, ela remove as crenças superficiais, né? Porque hoje é moda, né? Todo mundo dizer que, eu sou cristão, eu sou cristã, eu sou evangélica, né? As pessoas não têm a menor, assim, elas falam isso com tranquilidade, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo que diz que né? Nem todo mundo que diz que vive realmente a sua fé. E se a pessoa está sendo perseguida, é sinal que ela está sendo fiel a Deus. Senão ela não seria perseguida na sua fé, né? Então aqui remove as crenças superficiais, fortalece a fé daqueles que a suportam. Então, se a gente é perseguido por causa da nossa fé, a gente vai buscar mais a Deus, a gente vai buscar mais na palavra, a gente vai ser mais crente, né? Vamos dizer assim, né? A gente vai ser mais cristão, a gente vai buscar mais a presença de Deus, porque a gente vai precisar da graça de Deus para suportar aquela perseguição. Não é fácil, né, gente? Hoje, graças a Deus que no Brasil a gente não tem essa perseguição a ponto de tirar a vida de uma pessoa, mas a gente está vendo isso em muitos países, né? Nas redes sociais estão cheias de exemplos aí de pessoas que são mortas todos os dias por causa da sua fé. Só pelo fato de dizer que ama Cristo, que serve a Cristo, elas são mortas. Aqui no Brasil não tem isso. E mesmo assim as pessoas são muito superficiais, né? Elas não querem ser perseguidas por causa da sua fé. Às vezes elas nem dizem no local de trabalho que são cristãs, né? Para não sofrerem nenhum tipo de alguém ficar caçoando ou zoando a pessoa, né? Então, hoje a gente vive isso no Brasil. Não é uma perseguição religiosa. A gente, graças a Deus, nós temos liberdade de culto aqui no Brasil, né? A Constituição dá esse direito pra gente, liberdade de crença e de culto, graças a Deus. Mas mesmo assim, muitas pessoas, elas não querem ser identificadas como cristãs para não sofrer nenhum tipo de perseguição, né? Mesmo que seja velado. Mas Jesus falou aqui que as pessoas que passam por esse tipo de perseguição, elas são felizes, elas são bem-aventuradas. E a gente vê aqui, gente, que a nossa atitude, quando a gente tem fé, isso serve de exemplo também para outras pessoas, né? Então é importante a gente manter a nossa postura, a nossa posição, manter a nossa postura de crente, né? Mesmo sendo perseguido. E a gente sabe que muitos profetas, muitos servos de Deus, eles foram perseguidos no passado, né? Muitos até morreram, né, por causa da sua fé. A gente poderia citar Elias, né, que foi perseguido. A gente poderia citar Jeremias, Daniel. E se nós estamos sendo perseguidos, é sinal, né, que é a prova que temos sido achados fiéis. Porque os infiéis, eles passam desapercebidos, né, gente? Uma pessoa que faz tudo que o mundo faz, né? Ela fala como as pessoas do mundo, ela se comporta como as pessoas do mundo, aquelas pessoas que não encontraram Cristo ainda, ela é igual. Então ela não sofre perseguição, ela vai passar desapercebida ali. Mas quando a pessoa
ela coloca a sua fé em Deus, né, e tenta viver de uma forma piedosa, tenta viver de uma forma que agrada a Deus, então essa pessoa está sujeita a receber algum tipo de perseguição, né, por causa da sua fé. E às vezes a gente é chamado de ultrapassado, de radical. Às vezes as pessoas dizem que a gente está fora de moda, que a gente é quadrado, né? Então muita gente não quer passar nem por isso, né? Nem por isso as pessoas querem passar. Por isso as pessoas se escondem, né? E não querem ser identificadas como cristãs, né? Graças a Deus esse não é o meu caso, né? Eu acredito que não seja o seu caso também. E eu tenho muita alegria em dizer que sou cristã, que sou salva, que Cristo me resgatou, me comprou com o seu sangue, que meu nome está escrito no livro da vida e que se eu fechar os olhos nessa terra, o meu lugar está reservado no céu. Não porque eu mereça, não porque eu seja boazinha, mas porque Cristo pagou a dívida que era para mim. Então eu tenho muito orgulho de falar isso, muita alegria de falar isso, né? Então só para fechar os versículos da semana passada que não deu para me falar. E hoje a gente vai falar só 3 versículos. Mas tem muita coisa nesses 3 versículos, tá, gente? Aqui os discípulos são considerados por Cristo como o sal da terra e a luz do mundo. Então aqui a gente vai falar um pouco hoje sobre a influência da igreja no mundo. Deixa eu acenar aí para as pessoas que estão aqui conosco, né? Hoje é um dia que não é todo mundo que pode estar aqui, né? Um sábado, tem muita gente se divertindo, tem muita gente com a família, tem muita gente passeando, normal, mas eu estou aqui trazendo essa live que vai ficar gravada e com certeza depois as pessoas vão assistir. Sermão do Monte, parte 2. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aqui, a partir desse versículo, Jesus já sai de um assunto e vai para outro, né? Primeiro, nos primeiros versículos do capítulo 5, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados... Gente, tudo isso foi gravado na live passada. Se você não assistiu, vai lá e assiste que está gravado. A partir desses versículos aqui, que eu vou ler agora, Jesus vai falar sobre as responsabilidades desse reino, né? As responsabilidades que nós temos como membros desse reino. Tá? Então ele diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui, Jesus já começa a falar sobre as responsabilidades desse reino e compara os seus discípulos a sal e luz. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A gente já começa a nossa live falando isso. A igreja é uma coisa, o mundo é outra. Elas são, né, essas duas coisas são muito diferentes. Se for igual, tem alguma coisa errada, tá? Então a igreja é chamada do mundo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo, tá? A igreja, ela é enviada de volta ao mundo para testemunhar aquilo que Deus fez por ela, aquilo que Jesus fez por ela. Então, a igreja, ela só será relevante quando ela for totalmente diferente do mundo. Se tem uma igreja que é igual ao mundo, né? Se tudo que acontece na igreja é o mesmo que acontece no mundo, eu estou falando de instituições, né? Não tem diferença. Então ela não vai ser relevante no mundo ou no local onde ela está, tá? A amizade da igreja com o mundo será sempre um desastre, sempre. É um desastre, será sempre um desastre. E esse texto é forte, e Jesus, ele nunca escondeu dos discípulos, a, a responsabilidade que eles iriam ter, né, ao segui-lo.
E a Bíblia, ela dá muitos versículos e muitos textos para corroborar com isso que Jesus está falando. Por exemplo, Tiago 4, versículo 4, olha o que o apóstolo Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, esse versículo, poucas pessoas mencionam esse versículo. Você não escuta pregações sobre esse versículo. Você não escuta pregadores famosos das redes sociais falando esse versículo. Por quê? Porque ninguém quer espantar as pessoas, né? As pessoas, elas querem viver, né? Muitos querem viver em conformidade com o mundo. Então, esses versículos, eles são pulados, eles são tirados, né? Por quê? Porque as pessoas não querem ser confrontadas nessa verdade. Uma verdade que é real. Tiago falou que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E falou mais: se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. É isso que está escrito aqui em Tiago 4,4. 1 João 2, do 15 ao 17, também fala a mesma coisa. Diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui, estou citando aí mais alguns versículos para você entender, né? Isso que Jesus fala aqui, sobre a igreja ser uma influência, ser sal e ser luz. Romanos 12, 2 também diz a mesma coisa, né? Com outras palavras, não vos conformeis com esse mundo, né? Então aqui o apóstolo Paulo vai além ainda, né? Ele fala, ó, você não deve se conformar com esse mundo, mas você deve se transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, isso exige de nós um comprometimento, uma responsabilidade. Não é só seguir a Cristo, não é somente tomar a sua cruz, mas isso vai exigir de nós um compromisso diário com aquilo que a gente professa, ou com a fé que a gente professa. Então, quando a igreja tenta se parecer com o mundo, ela tenta imitar o mundo para atrair as pessoas, ela perde a sua capacidade transformadora. Esse não é o caminho. Se parecer com o mundo não é o caminho para atrair as pessoas. Jesus usa aqui duas metáforas muito fortes para descrever a influência da igreja no mundo. Ele usa a metáfora do sal e ele usa a metáfora da luz. A metáfora do sal, né, fala de uma influência que é interna, tá? Quando Jesus fala que os discípulos ou a igreja dele é o sal, ele está falando de uma influência interna. Quando Jesus fala que os discípulos dele, a igreja dele, é a luz, ele descreve isso como uma influência externa. Então, qual a diferença entre os dois? O sal influencia sem ser visto. Olha que interessante, gente. O sal influencia sem ser visto. A luz influencia sem deixar de ser vista. Então, o sal, ele influencia, ele não é visto. Ele não é visto a olho nu, né, vamos dizer assim, mas ele influencia. Ele está ali, influencia. Todo o sabor da comida é influenciado pelo sal. Quando você coloca o sal numa comida, você não vê mais o sal, mas ele está ali, influenciando aquela comida. Então, ele influencia sem ser visto. A luz não, a luz é diferente. A luz influencia sendo vista. Não tem como esconder uma luz. É impossível você esconder uma luz, tá? Então, o sal, ele influencia infiltrando-se, a luz influencia irradiando, né? O sal, embora não possa ser visto, ele pode ser sentido. A luz não, a luz é sempre reveladora. A luz sempre vai mostrar as coisas, ela vai revelar as coisas. Então, quando Jesus usa essa metáfora do sal e da luz, Jesus está sendo muito sábio
para que a gente possa entender o papel, o nosso papel como igreja nesse mundo. O sal, vamos falar um pouquinho do sal, né? O sal, ele é antisséptico e ele inibe a decomposição. A paz do Senhor, Amandinha, Rafael, o pastor Luciano também está aqui na nossa live. Deus abençoe vocês. Então, vamos falar um pouquinho desse sal. O sal, ele é antisséptico e inibe a decomposição. Quando Jesus usou essas palavras aqui, né, que o sal, do sal e da luz, quando ele fala da influência do sal, gente, você precisa entender que nessa época não tinha refrigeração, tá? Hoje a gente conserva as coisas no refrigerador, na geladeira, mas na época que Jesus falou isso aqui, não tinha refrigeração ainda não tinha sido inventado. Então, a única maneira da gente preservar os alimentos da decomposição era salgando, era fazendo uso do sal. Inclusive, gente, ainda hoje, né, mesmo a gente com refrigerador, com geladeira, ainda hoje a gente aprecia a carne de sol, né? A carne de sol que é feita, né, com essa salga da carne, né? É muito interessante que ainda hoje, mesmo com toda a refrigeração, as pessoas apreciam comer uma carne de sol, por exemplo, né? Porque o sal, ele preserva a carne e ele dá sabor à carne. Então, a presença da igreja no mundo, né, como luz, ela refreia o mal, como sal, ela refreia o mal. Então, aqui a igreja, ela tem um papel antisséptico, né, no mundo. A igreja faz com que o mundo não se estrague, porque nós somos o sal. A sua influência impede que o mundo se deteriore por completo. Gente, se não fosse o sal no mundo, esse mundo já teria se deteriorado há muito tempo. O que ainda preserva esse mundo? O sal que ainda está aqui. Nós, a igreja que ainda está aqui. Quando a igreja não estiver mais aqui, vai ser muito, 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 muito difícil. Por isso que Jesus falou, vocês são muito importantes. Eu considero vocês sal e luz. Então, o Sproul, que é um teólogo muito importante, ele é enfático quando ele diz assim, uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Uma das nossas tarefas é impedir que o mundo se autodestrua. As pessoas não querem ouvir a verdade, né? As pessoas querem viver no erro, fazendo coisas erradas, elas não querem ser confrontadas no seu pecado. Mas a realidade é que se a igreja não estivesse aqui, gente, controlando tudo isso, a coisa estaria bem pior. Como a igreja aqui já está sendo muito difícil, né? Porque à medida que o mundo vai caminhando para o final, né? À medida que vai se aproximando a volta de Cristo, o mal vai avançando, né? O mal vai avançando. Mas ele só não avança mais por causa da igreja, por causa do sal que ainda está aqui. Então nós, como igreja, nós somos os purificadores morais. No mundo que os padrões estão totalmente revirados, né? Os padrões são baixos, os padrões morais são instáveis e em alguns casos nem existem mais padrões morais. Nós somos os purificadores morais desse mundo. Então, a gente precisa entender que, como Jesus falou, vós sois o sal da terra. Então, vamos analisar isso que Jesus falou. A igreja não é o sal no saleiro, né? O pastor Hernando Dias Lopes comenta muito isso no seu comentário expositivo sobre o livro de Mateus, na qual estou baseando muito essa live. Ele diz lá que o sal, ele não é sal no saleiro, tá? Ele não é sal no saleiro. Nós somos o sal da terra e na terra. Nós somos o sal da terra na terra. Então, o sal, ele precisa estar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. Então, não adianta ser sal só nas paredes da nossa igreja. Não adianta, gente. Ser crente dentro da nossa igreja, dentro da nossa própria comunidade de fé, é a coisa mais fácil que tem. Você coloca uma Bíblia debaixo do braço, você chega ali, você canta, você louva, você ora, você assiste o culto, você participa do culto, você ouve a palavra e você vai para casa. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Mas aqui que Jesus está falando para os seus discípulos, vocês são o sal da terra. Vocês precisam salgar na terra, naquele lugar que precisa do contato de vocês. O sal no saleiro, ele não salga nada. O sal no saleiro, ele não salga nada. O sal vai salgar
onde ele precisa salgar. Então a igreja não influencia o mundo se isolando dele, mas estando em contato com ele. Mas esse contato não é para se amoldar ao padrão do mundo. Esse contato do sal com o mundo é para penetrar nele com a sua influência. Então, assim, às vezes o sal é muito sutil, né? O crente, ele precisa estar em contato com a sua cultura, com o seu povo, com a sua terra, mas fazendo a diferença. Eu não concordo, nem a Bíblia concorda, do isolamento. A gente se isolar, ir lá para um mosteiro e ficar lá sem contato com ninguém, isso não vai resolver, gente, o problema de ninguém. Nós precisamos estar no mundo, só que nós não somos do mundo. Nós somos diferentes, nós somos o sal. Nós estamos no mundo para influenciar esse mundo. A gente não está no mundo para ser influenciado por ele. Nós temos que influenciar. E tem que ter sal em todas as áreas da sociedade. Tem que ter sal na política, tem que ter sal nos eventos, tem que ter sal na convivência, tem que ter sal nas artes, tem que ter sal na música, tem que ter sal em todo lugar. Entendeu? Porque foi isso que Jesus falou. O sal, ele influencia por dentro. Ele influencia por dentro. E Sproul, que é um teólogo, ele fala isso também. O advento do cristianismo foi quem salvou a cultura ocidental da sua barbárie completa. Gente, isso é muito interessante. O que eu vou falar aqui agora é muito interessante, tá? O sistema universitário foi uma invenção da igreja cristã. Você sabia? Hoje a gente vê um movimento totalmente contrário nas universidades, onde muitas pessoas estão ali, né? Muitos professores estão ali tentando tirar Deus do coração dos estudantes, né, com as suas filosofias e ideologias. E eu não estou inventando nada, porque está aqui uma pessoa que tem nível superior, que tem 3 faculdades e uma pós. Eu já passei pelo banco da faculdade várias vezes e eu sei muito bem do que eu estou falando, né? Hoje existe um movimento todo organizado para tirar Deus do coração dos estudantes, dos universitários. E essa que é a realidade, né? Sempre houve e hoje está pior a situação, tá? Mas se você não sabe, as pessoas geralmente não sabem disso, o sistema universitário foi uma criação da igreja cristã, para quem não sabe, tá? Por exemplo, Oxford, que é uma faculdade super renomada, foi criada por cristãos. Entendeu? Só para citar uma, tá? Várias universidades foram criadas por cristãos. Então, se você só entra numa universidade para estudar porque um cristão criou uma universidade lá atrás. E as pessoas não sabem disso. Gostam de ficar malhando os crentes e o cristianismo, né? Mas são pessoas que são ignorantes, elas não conhecem a raiz das coisas. Foi a igreja cristã que introduziu as artes, a música, a pintura, a literatura. Muitos dos maiores artistas mundiais foram cristãos. O mesmo se aplica na esfera musical. Eu posso citar Bach, posso citar Mendelssohn, eu posso citar Handel, eu posso citar Vivaldi, só para citar alguns mais famosos da música clássica. Todos eles foram cristãos. Vários cientistas, com todas as suas descobertas para o mundo, foram cristãos também. Poderia citar vários aqui. Então, a influência de Deus no mundo, principalmente ocidental, é muito forte, mas as pessoas não têm consciência disso. A igreja cristã iniciou um movimento beneficente no mundo ocidental. Se existe orfanato hoje, agradeça aos crentes, tá? Agradeça aos crentes. Por quê? O incumprimento à ordem de Jesus para cuidar dos órfãos foi que foi criada uma instituição chamada orfanato. Todas as sementes da abolição da escravatura já tinham sido semeadas nas páginas do Novo Testamento. Entendeu? Uma coisa que sempre fez muito mal para a sociedade, que foi a escravidão. Todas as sementes para que isso não acontecesse já estavam escritas nas páginas do Novo Testamento. Então, gente, é muita coisa, tá? A igreja de Cristo
que tem sido conservante utilizado para evitar que a civilização ocidental venha implodir numa corrupção interna. Muita gente não sabe disso. E as pessoas querem malham o cristianismo, malham os crentes, e não sabem de toda essa realidade. O mundo ocidental cairia se não fosse o cristianismo. Essa que é a realidade. Claro, não estou defendendo aqui as atrocidades que se cometeram em nome de Cristo também. Eu não sou hipócrita ao ponto de não afirmar isso, né? Se você estudou um pouquinho de história, você sabe, muitas das atrocidades cometidas no mundo foram cometidas em nome de um cristianismo que não foi Cristo que pediu, nem orientou. Entendeu? Então, as cruzadas é uma das coisas que eu poderia falar. Quantas pessoas morreram em nome de Deus? Hoje acontece também? Acontece muito. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo da influência do sal na sociedade, principalmente ocidental. Gente, a nossa música aqui é totalmente influenciada pelo cristianismo, principalmente no Ocidente. A literatura, as artes, né? Vai ver lá os movimentos da literatura, o barroco, né? Todos esses movimentos na literatura tem cristianismo, né? Foram puxadas pelo cristianismo, né? A própria capacidade de argumentação, o cristianismo nos deu isso, né? Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, colocou a Bíblia na mão do povo, não somente a Bíblia, mas todos os outros livros, porque com a criação da imprensa por Gutenberg, a Bíblia foi o primeiro livro impresso e depois dele veio vários, né? O protestantismo sempre orientou e incentivou as pessoas a estudarem, a saírem da ignorância. Antes, só o clero tinha acesso. Depois da reforma, né, as pessoas passaram a ter acesso ao conhecimento. As escolas foi um movimento bem direto em relação ao protestantismo. É o protestantismo que incentivou as pessoas a estudarem, escolas de música, etc. Então são muitas coisas. Então o cristianismo ele vem influenciando o Ocidente de uma maneira muito forte. E eu posso dizer, se você tirar essas bases todas, o Ocidente praticamente não existe, né? Os nomes das pessoas, Maria, Pedro, João, Lucas, os nomes das pessoas remetem ao cristianismo, as ruas, as avenidas remetem ao cristianismo, né? E eu poderia ficar falando aqui várias coisas. Então, nós somos o sal, né? As pessoas querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, Jesus falou isso. Vocês são o sal da terra. O sal é condimento, o sal dá sabor. A comida insossa, ela é intragável. Então, o sal, quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra, ele está dizendo isso. Vocês é que dão sabor às coisas. O mundo está cansado do seu próprio pecado. O pecado cansa, gente. O pecado, ele adoece. O pecado, ele escraviza as pessoas. É o nosso papel como sal mostrar que a nossa vida com Jesus tem sabor. Eu posso dizer isso, né? Eu posso dizer isso. A minha vida com Cristo tem sabor, é diferente, né? É diferente quando você não tem Cristo na sua vida e quando você tem. É diferente. Então, o sal está aí para dizer para as pessoas, olha, Jesus quer dar sabor à sua vida. Por mais que as pessoas, elas busquem tudo, satisfação da sua alma, ela nunca vai conseguir preencher o buraco que existe na alma dela, a não ser por Cristo. E nós temos esse papel de dizer, nós somos o sal da terra. Nós não fomos chamados para condenar o mundo. Nós não fomos chamados para dizer, não, você vai para o inferno, vai todo mundo para o inferno. Não, gente, a gente não está aqui para dizer isso, né? A gente está aqui para demonstrar ao mundo que Deus os ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a ponto de entregar o seu Filho. Então, todos que querem ser salvos podem ser salvos através de Cristo. Essa é uma mensagem simples, mas muito profunda. E nós somos o sal da terra para dizer isso. Nós estamos aqui como sal para chamar as pessoas ao arrependimento e à fé salvadora. O sal provoca sede, né, gente? Olha só também que coisa interessante. O sal provoca sede. Nesse mundo, as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais. As pessoas estão buscando satisfazer os seus desejos o tempo todo, só que é um poço sem fundo, né? A presença da igreja no mundo provoca interesse pelas coisas de Deus.
O ser humano, ele precisa de Deus. E o sal tem esse poder de provocar sede nas pessoas. Provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Então, nós somos o sal também por isso. A eficácia do sal é condicional. Isso a gente não pode esquecer. O sal, ele precisa conservar a sua salinidade. O sal precisa conservar a sua salinidade. Quando Jesus fala assim, olha, vós sois o sal da terra, versículo 13, Mateus 5,13. Se o sal for insípido, quer dizer, se o sal não tiver sabor, qual é o princípio do sal? Salgar. Se o sal não está salgando, olha o que Jesus fala aqui. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o sal, para ser importante, ele precisa fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, salgar. Então, ele precisa manter a sua salinidade. O cloreto de sódio, gente, é um produto químico muito estável. Um dos mais estáveis. Ele tem estabilidade. Ele tem força, ele tem estabilidade, tá? Ele resiste a quase todos os ataques, né? Como eu falei no início, ele é antisséptico. Antigamente as pessoas não tinham dinheiro para comprar um remédio. Fez uma ferida, tacava sal. Porque o sal é um antibactericida, né? Ele é antisséptico, ele vai limpar aquela ferida, não vai deixar aquelas substâncias ruins aflorarem ali. Mas se o sal, ele não tem o poder de salinidade dele, ele não serve para nada, né? Ele não serve para nada. Então, como eu disse, o cloreto de sódio, ele é muito resistente, ele é muito estável, ele resiste a quase tudo. Mas se ele for contaminado por impureza, ele se torna inútil e até mesmo perigoso, né? A pior coisa que tem é você achar que está usando o sal com todas as propriedades dele e ele está já contaminado, né? É um perigo. Então, esse sal, Jesus está falando que não serve nem para adubo. Então, ele está falando aqui, gente, com seus discípulos, com a sua igreja. Se você não fizer o papel de sal, se você não for a igreja que eu chamei você para ser, você não serve para nada. Essa que é a realidade. Você vai ser apenas pisado pelos homens. Vai ser uma vergonha geral. Você vai provocar escândalo, não vai servir de nada. Por isso que Jesus está falando aqui sobre a importância do sal, né? Falando com os discípulos, usando essa metáfora forte, que é a metáfora do sal. E Jesus também usa uma metáfora forte, que é a da luz. Muito interessante, gente. Quais são as 3 funções da luz? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Quais são as 3 funções da luz? Primeiro, ser vista. A primeira função da luz é ser vista. Segundo, é servir de guia. Terceiro, é servir como advertência. Gente, a luz é tão importante que foi a primeira coisa que Deus criou. Ó, eu tô aqui atrás gravando essa live. Eu acendi aqui, além da lâmpada que tá aqui em cima, mais 2 lâmpadas aqui do lado. Olha, se eu apago uma das lâmpadas, olha como é que fica. Se eu apago a outra, olha como é que fica. Olha a importância da luz. Tá entendendo? Olha a importância da luz. De todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. De todas as coisas criadas por Deus, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Foi a primeira coisa que ele falou. Haja luz. Foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência, a luz. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Está escrito lá em Filipenses 2,15. Esse é o nosso papel. Então, essa luz inclui o que o cristão diz, o que o cristão faz, ou seja, o seu testemunho verbal e as suas obras. Essa luz precisa resplandecer. A igreja, ela precisa ser como uma cidade edificada sobre os montes. Não tem como esconder uma cidade lá no monte, gente. Todo mundo vê. Não tem como esconder.
Não tem como esconder uma luz debaixo do velador. Porque a luz, ela resplandece, ela ilumina. Onde ela é acesa, ela ilumina, ela resplandece. Então, aqui, essa metáfora que Jesus dá aqui do sal e da luz é muito interessante. Porque ele fala, a verdade, ela não pode ser escondida. Vocês são o povo da verdade, vocês são meus discípulos. Vocês são o sal e a luz. Então, a verdade, ela não pode ser escondida, mas ela tem que ser proclamada. Todas as pessoas precisam ouvir, escutar a verdade. A igreja, ela não pode se esconder, ela tem que resplandecer. Quando nós aspergimos Cristo por meio das nossas obras, o Pai é glorificado, né? É isso que está escrito aqui em Mateus 5. Né? Nesse sermão enorme do monte que Jesus falou, que a gente está comentando ele aqui aos poucos. O mundo está em trevas, gente. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos. O reino do diabo é um reino das trevas. Isso está escrito lá em Colossenses 1,13, está bem claro. O reino do diabo é um reino de trevas. As pessoas, elas estão perdidas na escuridão. As pessoas, elas não sabem nem em que elas tropeçam. O nosso papel aqui, como luz, é vital. O papel da igreja no mundo é um papel vital. A luz, ela simboliza também a verdade. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. Então, essa luz também simboliza a verdade. O reino do diabo é um reino de trevas. São mentiras filosóficas, morais e espirituais que mantêm as pessoas prisioneiras do engano. Gente, isso é muito triste. Quando você conversa com as pessoas e você percebe que elas estão presas. E às vezes por falas muito bonitas, falas filosóficas, mas que são falas mentirosas. Mantém as pessoas presas. Elas acreditam que um cristal vai fazer alguma coisa por elas, que uma pedra vai resolver o problema delas. Gente, é muito triste ver como as pessoas estão cegas no seu entendimento. Elas tropeçam e elas não sabem nem que elas tropeçaram. Elas acreditam em mentiras como se fossem verdades. Então, a luz e o sal influenciam onde chega. A luz revela o engano e a ignorância. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente, fisicamente, porque elas estão enganadas pelas trevas. Esse é o nosso papel, de influenciar as pessoas para o bem, porque nós somos sal e nós somos luz. A luz é o símbolo da pureza. As trevas, elas escondem a sujeira do pecado. O pecado é imundo. A iniquidade, ela se aninha sobre as asas da escuridão. Adultérios, roubos, assassinatos, mentira, maldade, promiscuidade são maquinados e praticados nas trevas, no escondido das trevas. Mas quando a luz chega, é o que acontece aqui, ó. Tá escuro. Tá escuro. Pode ser que eu não consiga enxergar muito bem o que eu tô lendo aqui porque tá escuro, mas quando eu acendo a luz, tudo fica claro e eu consigo ver. Mas por que muitas pessoas preferem ficar nas trevas? Porque a luz revela o que está oculto. A luz revela o que está escondido. Então, quando a luz acende, você vê até o que você não quer ver. Entendeu? Você vê até o que você não quer ver. Mas nós, como igreja de Deus, nós somos o sal e a luz. E a gente tem que proclamar isso. Sai das trevas, vem para a luz de Deus. Às vezes vai doer você ver algumas coisas, mas também vai te libertar. Às vezes vai doer você enxergar algumas coisas que estavam escondidas na sua vida, mas você vai sentir liberdade quando a luz de Deus entrar na sua vida. Você vai ser liberto. E nós estamos aqui como igreja de Deus para dizer a liberdade para você. Há liberdade para a sua vida. Onde a luz chega, ela vence as trevas. Onde a luz chega, ela revela aquilo que estava escondido. Onde a luz chega, ela produz limpeza e produz purificação. Essa semana, a gente falou lá no GC, a gente comentou sobre esse versículo, né? Quando a mulher perde a dracma, ela perde dentro de casa, né? Aquela mulher que ganha, né, aquelas dracmas,
Qual mulher que se perder uma dracma, né? E ela não vai procurar diligentemente até encontrar aquela dracma. E quando ela encontra, ela chama as vizinhas para comemorar. Venha, vamos comemorar porque eu achei a minha dracma perdida. A primeira coisa que aquela mulher faz quando a dracma dela é perdida, ela acende a luz. Ela acende o candeeiro para ela poder enxergar dentro de casa onde aquela dracma tinha caído. Ela acende a luz. Então, nós precisamos da luz de Deus sobre a nossa vida. A exposição da tua palavra traz luz, diz o salmista. Quando a gente lê a palavra de Deus vai iluminando todos os cantos da nossa alma. E ela vai revelando aquilo que está sujo, aquilo que precisa ser removido da nossa vida. Só que quando as pessoas não se expõem à palavra, elas ficam presas. Sabe? A escuridão, ela não é páreo para a luz. Não tenha medo da escuridão, porque a luz é maior. A luz de Deus sobre a tua vida é bem maior. A luz é o símbolo da vida. Não há vida sem luz. Quando Jesus falou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, é isso que Jesus está dizendo. Se não houvesse luz, não haveria o fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese não haveria plantas. Sem plantas não haveria oxigenação. Sem oxigenação, nós não sobreviveríamos nessa terra. Logo, a presença da igreja no mundo é que mantém a vida no mundo. As pessoas podem não gostar dos crentes, não gostar dos cristãos, mas somos nós que mantemos a terra funcionando. Porque o dia que os cristãos não estiverem mais aqui, vai ser só a misericórdia de Deus. É a presença da igreja no mundo que mantém a vida no mundo. Nós somos o sal. Nós somos aqueles que conservam a pureza ainda nessa terra. Nós somos a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Elas não são páreo. As trevas, tem um provérbio judaico que fala isso. As trevas são covardes. Ao menor sinal da luz, elas fogem. Ao menor sinal da luz, elas fogem. Então, sem a igreja, esse mundo já teria perecido no seu pecado. Para influenciar, a igreja precisa ser antes de fazer. Pregar aos ouvidos, ter a vida certa e não apenas a doutrina certa. Muitos defendem doutrinas cristãs, isso é fato. Mas muita gente vivendo uma vida errada. Nós precisamos influenciar, sendo sal e sendo luz. A gente não pode ser só zeloso na tradição e viver na prática do pecado. A gente não pode ficar pregando aquilo que a gente não vive. A gente não pode ficar exigindo dos outros aquilo que a gente não pratica. Então, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz é símbolo de direção. A luz é símbolo de direção. O salmista falou assim no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz é símbolo de direção. Nos aeroportos do mundo inteiro, gente, as pistas são iluminadas, circunscritas pela luz, a fim de que o piloto saiba onde pousar com segurança. Então a luz, ela aponta a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai. Por isso Jesus está aqui no Sermão do Monte falando com seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, às vezes as pessoas falam assim, esses crentes gostam de aparecer. Gente, a luz tem que aparecer mesmo. O sal às vezes não aparece, ele influencia sem aparecer, mas a luz não tem como você esconder uma luz. Então, nós estamos aqui nessa terra realmente para aparecer. Cristão tem que aparecer, crente tem que aparecer com a sua luz e dizer para todo mundo, olha, a luz chegou. A luz chegou. Filipenses 2:15-16, o pastor Luciano colocou aí, ó. Somos comparados a astros resplandecentes em meio a uma geração corrompida e
perversa. Isso mesmo, Filipenses 2, versículo 15 e versículo 16. Então, a nossa função é realmente essa, resplandecer, né? O interessante do astro, a maioria dos astros, ele não tem luz própria, ele recebe a luz de algo maior, né? Tipo a lua resplandece, só que ela recebe a luz, né, do sol. Gente, nós precisamos resplandecer nesse mundo, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Onde a moralidade acabou, é inexistente em muitos casos. Mas como Jesus falou aqui, ó, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, então a gente não pode se esconder. A nossa luz precisa ser vista a quilômetros de distância, né? Então, a gente precisa falar, a gente precisa se juntar à multidão, influenciar as pessoas, porque somos sal, influenciar para o bem. A gente precisa ser um farol da verdade. A gente precisa anunciar que Cristo é a luz do mundo. Ele é a nossa fonte de luz, né? Ele é a nossa fonte de luz. A nossa fonte está em Deus. A nossa fonte está em Jesus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo porque Ele é a nossa fonte. Então, a gente não pode esquecer dessa verdade. Jesus, Ele veio para nos ensinar essa verdade. E os discípulos são considerados como sal e como luz dessa terra. Então, hoje a gente ficou só nesses 3 versículos aqui, né? 13, 14, 15 e 16, nesses 4 versículos aqui. Sermão do Monte é muito longo e nós estamos fazendo ele por partes, tá? Se você não assistiu a primeira parte de Mateus 5, tá gravada aí, tá, gente? Nós falamos sobre as bem-aventuranças semana passada. Hoje nós estamos falando sobre os discípulos, são sal da terra e luz do mundo, 4 versículos. Semana que vem nós vamos falar sobre a lei. Jesus ensina sobre a lei, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da lei, e a gente vai ficar só nessa parte aqui da lei. Então vamos aos pouquinhos, sem pressa, para que a gente possa entender realmente aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Então, essa foi a nossa live de hoje, desse sábado. Tenho certeza que essa palavra falou muito no teu coração. Se você chegou aí agora, a Leni chegou aí, né? Tem um pouquinho de tempo, né, Leni? Se você chegou agora depois, assiste, né? Assiste essa live até o final, né? Assiste lá do início, tá bom? E o pastor Luciano colocou aí mais uma frase aí, ó. Toda luz tem um raio de ação. Isso é muito interessante também, né, gente? Toda luz tem um raio de ação. Verdade, ó. Eu dei o exemplo aqui, né? Aqui da minha mesinha. Vou falar de novo, ó. Tem uma luz mais longe de mim, ó. Que se eu apagar, fica o raio de ação dela, né, ó. Fica um pouquinho distante, mas ainda dá pra ver. E tem uma luz que tá bem próxima aqui onde tá o celular que eu tô gravando, ó. Se eu fecho essa luz, o raio de ação dela tem um alcance bem maior, porque tá pertinho de mim, ó. E fica mais escuro. E aí quando você liga, ó, a diferença que você faz quando você ilumina, né? Então, toda luz tem um raio de ação. Então, alcance o seu raio de ação. Onde você puder influenciar, influencie. Como cristão, como cristã, influencie. Influencia na sua casa, na sua família, nas suas relações sociais, no seu trabalho, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Nós fomos chamados para influenciar e para iluminar. Nós somos o sal e a luz. A Leni falou que vai assistir desde o início. Assiste sim, Leni, desde o início, tá? A benção aqui, tá? E você que vai assistir essa live amanhã, né? Bom dia. Se você vai assistir essa live hoje à noite ainda, boa noite. E se essa live te abençoou de alguma maneira, toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém. Manda para a pessoa, sua amiga no Instagram, o aviãozinho já vai direto para as pessoas. Ah, mas a pessoa que eu queria mandar não tem Instagram, não tem problema. Você vai tocar no aviãozinho, você vai compartilhar, você copia o link e joga no WhatsApp da pessoa, que a pessoa vai conseguir assistir também, mesmo que ela não tenha o Instagram, tá bem? Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma parte aqui do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Deus te abençoe, até a próxima. Beijo.